Então, de novo, saudações a todos, amém? Amém. Pois bem, vamos abrir as Bíblias em Romanos, capítulo 1. Leremos do versículo 18 até o versículo 23. Romanos, capítulo 1, versículo 18 até o 23. Diz assim a palavra do Senhor: A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que esse Deus pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus os manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graça. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se de coração insensato, e com o campo circuncidado tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, e como aves, quadrúpedes e répteis. Vamos orar ao nosso Deus, de que Ele nos ajude na compreensão das Escrituras. Oremos. Deus, estamos diante da Tua Palavra. Ela, Deus, que é a verdade sobre a terra. Ela, Deus, que é o caminho que nos guia até a Tua vontade. Que ela, Deus, venha iluminar esse momento para que entendamos a Tua vontade, a Tua direção sobre as nossas vidas. Que ela seja clara no nosso entendimento, Deus. Que possamos entendê-la e praticá-la como o Senhor tem registrado através dos Teus santos apóstolos e profetas as Sagradas Escrituras. Que possamos, ó Deus, absorver, que possamos viver o que está a ser ensinado nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, irmãos, estamos estudando o livro de Romanos. Paulo escreveu essa carta com o fim de ter uma igreja que pudesse ajudar ele na campanha missionária que ele tinha de fazer a sua 4ª viagem missionária, que não aconteceu. E Roma ficava especialmente ali no meio da trajetória para a Espanha. Paulo tinha começado o ministério dele ali por volta da Galácia, depois foi para a região da Ásia Menor, passou para a região da Macedônia, desceu para a região da Acaia, fez essas viagens missionárias, 3 viagens missionárias. Quando Paulo está terminando a 3ª viagem missionária, ali sitiado em Corinto, Paulo escreve a carta aos Romanos, com desejo então de ir para aquela igreja, para que aquela igreja pudesse ser uma igreja mantenedora do ministério dele na Espanha. Paulo então escreve essa carta e aqueles irmãos, ou a maioria daqueles irmãos, não conhecia o apóstolo Paulo. Do que conhecia era apenas de ouvir falar dele. Então ele escreve essa carta, na verdade, quem escreve por punho é Técio, mas é dita por Paulo. Então o autor é Paulo de fato. Paulo manda que Técio escreva essa carta e Febe leva essa carta até a igreja de Roma. Então tem como esse objetivo ressaltar o que é o Evangelho. Vimos do versículo 1 ao versículo 27, ou 17, melhor dizendo, Paulo mostrando isso, sobre o que é o Evangelho, os efeitos do Evangelho, porque ele não se envergonha do Evangelho. Nessa noite, nós vamos continuar entendendo sobre isso, porque é que Paulo queria pregar o Evangelho ali na Espanha. Porque é que Paulo não parava de ter desejo de anunciar o Evangelho, além do que ele tinha anunciado.
por que é que Paulo não se envergonhava do Evangelho, como diz o verso 16, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Por que é que Paulo tinha esse desejo, essa convicção, esse empenho em pregar o Evangelho? A gente vai ver nessa noite, começando a partir de hoje, imaginando o julgamento. Paulo se levanta aqui, Paulo argumentando nas suas imaginações, Paulo imagina um julgamento. Dentro desse julgamento, Deus está assentado como juiz de toda a terra. Dentro dos acusadores, ou dos acusados, melhor dizendo, está dois grupos distintos: o grupo dos judeus e o grupo dos gentios. Paulo, como o orador e aparentemente como o advogado de acusação, ou para mostrar a sua tese, ele primeiro levanta os gentios, começa a mostrar por que é que os gentios estavam no banco dos réus, por que é que os gentios estavam diante do juiz chamado Deus, por que é que eles estavam ali. Então hoje, começando com essa demonstração do juízo de Deus sobre os gentios e sobre os judeus, vamos começar nessa noite estudando sobre o julgamento dos gentios. Então, pensando nesse argumento aí, tenha isso como imagem: Deus como juiz, acusando os gentios de ter cometido crime. Vamos ver nessa noite que crime foi esse. Então, o tema dessa noite é o julgamento dos gentios. Primeiro, nós podemos observar aí no versículo 18 o seguinte: que Deus, ele derrama a sua ira contra o pecado. Deus derrama a sua ira contra o pecado. Observa aí Romanos 1 e 18, olha aí. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Paulo, para ir pregar o Evangelho na Espanha, Paulo tinha a convicção de algo importante: que Deus é um Deus que se ira contra o pecado. Paulo apresenta aqui não um Evangelho que camufla o que é a verdade, ou que massageia o ego do homem. Paulo apresenta o Evangelho com uma característica essencial: que Deus está irado contra o pecado. Olha que interessante, a ira de Deus se revela dos céus. Às vezes, na imaginação humana, às vezes quando pensamos em Deus, como imaginamos a característica desse Deus, seria uma característica semelhante ao homem barbado, um velhinho, um bondoso velhinho, semelhante a um Papai Noel, que é só pedir coisas que ele gentilmente faz. Por que é que Paulo queria pregar o Evangelho ali na Espanha? Paulo queria pregar o Evangelho porque Deus estava irado contra o pecado. Deus se ira contra o pecado. A ira de Deus é revelada nos céus. Olha, Salmo 7, versículo 11, diz assim: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Deus sente ira pelo pecado. Todos os pecados que vocês cometem, que eu cometo também, todos eles, Deus se ira contra eles. E aquela ideia não é uma ideia correta, de que Deus ama o pecador e odeia o pecado. Quem é que comete o pecado, se não é o pecador? A ira de Deus é revelada contra o pecador. Olha, o texto continua ainda nos dizendo: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens.
Paulo dá dois adjetivos aqui da humanidade. Primeiro adjetivo aí é impiedade. O que é impiedade? Impiedade é uma palavra que significa alguém que vive como se Deus não existisse. Por mais que ele saiba que Deus é um Deus real, que ele existe, mas ele faz de conta como que isso não acontecesse. E vive a impiedade. A impiedade é isso. É viver como se Deus não existisse. É alguém que não tem nenhuma devoção a Deus, que não se importa com nada relacionado a Deus. Não necessariamente é alguém que pratica os piores pecados, mas é alguém que não tem nenhuma devoção às coisas de Deus. Quando fala sobre Deus, não quer nem ouvir, porque quer viver a sua vida comum. É alguém que vive como se Deus não existisse. E perversão é o ato do homem para com o outro, de perverter o direito, de agir com atrocidade para com o próximo, é o fazer mal ao outro. E Deus olha do céu a humanidade e percebe isso, que há homens que vivem como se Deus não existisse, que praticam os seus pecados achando que não tem ninguém para os punir. Deus está dos céus olhando a humanidade, percebe a perversidade de um homem para com o outro. Deus está irado contra o pecado. Apesar de Deus ser um Deus amoroso, Ele é um Deus que pune justamente o pecado. E eu quero que os irmãos entendam que ira não é aquela mesma ira que você tem. Às vezes você se acorda de manhã, já com aquele ar de estressado, irado. A ira de Deus não é isso. A ira de Deus não é como você grita com os outros. A ira de Deus é a justa punição de Deus pelo pecado cometido. A ira de Deus é a justiça reta de Deus sendo aplicada ao culpado. A ira de Deus é isso. Nas Escrituras, nós temos pelo menos 5 exemplos de ira. O primeiro exemplo de ira que nós podemos observar é a ira cataclismática. É quando Deus envia cataclismas através da natureza. Nós temos o exemplo do dilúvio, da destruição de Sodoma e Gomorra, em que houve esses cataclismos. Nós também temos a ira de Deus sendo a ira eterna, onde as pessoas que não creram no Evangelho, não deram a sua fé ao Evangelho, estão banidas eternamente da face do Senhor e da glória do seu poder, no que é conhecido como o lago de fogo, ou hoje o inferno, e que as pessoas estão lá, onde a ira de Deus constantemente é derramada. Nós temos outra parte também sobre a ira de Deus, que é a ira escatológica, e que Deus agirá com ira no tempo da tribulação e no julgamento final. Por isso que a tribulação nas Escrituras é também chamada de o dia da ira de Deus. Também nós temos outro exemplo de ira de Deus, é a ira consecutiva. É aquilo que o homem faz e ele colhe. É Deus deixando o homem colher o que plantou. Isso é a ira de Deus sendo também revelada. Ou outra forma também, que é esse contexto aqui de Romanos, que a ira de Deus, ela é manifesta dessa forma, a ira do abandono. Que ira é essa do abandono? É Deus deixar o homem seguir os seus próprios desejos. A pior coisa que o homem pode enfrentar é se lambuzar nos seus próprios desejos, é seguir as suas paixões. Deus, ele demonstra a sua ira desenfreando o coração do homem, deixando o homem se lambuzar no pecado, viver tão longe dele, no vazio interno do coração. A ira de Deus
é revelada dessa forma. O texto ainda continua. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. É interessante toda a construção de Romanos, por isso que eu acho uma carta fundamental, uma carta excelente, a precisão que Paulo descreve sobre essas coisas. A palavra deter aqui é afogar. A ideia que tem aqui é como alguém que está querendo voltar para cima. Então, afoga. Homens que sabem da existência de Deus, sabem que Deus, Ele pune o pecado, Ele vai agir um dia com justiça, que todos os homens irão prestar conta diante de Deus, mas o que é que eles fazem? Eles afogam essa verdade. Essa verdade que é imponente, a verdade que traz a luz, ela brilha outra vez. Mas eles afogam. Eles não querem que Deus exista. Deus olha no céu e vê isso. Homens que sabem o que devem fazer, mas colocam na sua própria consciência que aquilo que eles devem fazer, aquilo é errado. Eles colocam isso na sua própria consciência, afogando o que é verdade. Deus olha do céu e vê isso. Está irado com isso. Deus está irado. Não ache que seu pecado é algo normalzinho. Não ache que seu pecado, você é uma pessoa boazinha. Não! A Bíblia não apresenta de forma nenhuma um homem como sendo algo bom. A humanidade, como Deus vê aqui, é uma humanidade ímpia, perversa, corrupta, pecadora. A humanidade, eles afogam o que é verdade, porque eles não querem render a Deus o que lhe é devido. No Salmo 14, versículo 1, diz assim: diz o seu insensato, diz o insensato em seu coração, está dizendo, não há Deus, corrompe-se e pratica abominação, já não há quem faça o bem. Bem claro nas Escrituras, temos como verdade absoluta de Deus, é que não existe ateu. Ateu é uma decisão deliberada que a pessoa toma de rejeitar Deus. Tanto é que na sua maioria hoje acadêmica, a maioria não é ateia, mas é agnóstica, que crê em algo que é superior, mas não se rende a isso que é superior a ele, porque na consciência dos homens Deus existe. Embora eles sufoquem essa realidade da existência de Deus, mas eles sabem que de fato Ele existe. Deixe-me dizer para você nessa noite: Deus existe. Deus existe. E Deus pune o pecado de uma maneira reta e justa. Isso deveria causar em você medo, tremor diante de Deus, sabendo que Ele pune o pecado reto e justo. O texto continua. Segundo, nós podemos observar no texto que Deus está irado porque Ele se deu a conhecer aos homens, mas o homem o rejeitou. Ele se deu a conhecer aos homens, mas os homens o rejeitaram. O rejeitou. Versículo 19. Romanos 1 e 19. Porquanto o que se de Deus pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus o manifestou. Talvez alguém poderia levantar diante do tribunal: peraí, Paulo, eu vou apelar, Paulo, peraí, Deus está irado, certo? Beleza. Mas por que Ele está irado dessa forma? Quem é que ouviu falar de Deus? Por isso que aqui,
nós entendemos que seria aos gentios. Porque quem teve a revelação específica de quem Deus é foram os judeus. Então, provavelmente, um gentil, diante da acusação, poderia alegar: peraí, Paulo, eu nunca ouvi falar desse Deus. Quem é esse Deus, Paulo? Paulo diz que Deus, ele se fez conhecer ao homem, porque de Deus se pode conhecer. É interessante que Paulo diz: se pode, porque nem tudo de Deus nós podemos conhecer. Há características em Deus que nós nunca compreenderemos, pois Ele é maior do que a nossa caixinha cerebral. Ele é maior do que toda a criação. Tem coisas em Deus que nós nunca o conheceremos por completo. Mas as coisas que de Deus se pode conhecer, Deus manifestou. Deus revelou quem Ele é. Olha que Deus amoroso. Lembra que parece também-nos que Paulo quer nos levar à queda do homem lá em Gênesis 3. Quando o homem cai em pecado, o homem e a mulher, a humanidade cai em pecado, Deus vai ao encontro do homem. Dessa mesma forma que Paulo está dizendo que a humanidade vive uma vida ímpia e uma vida perversa, mesmo a humanidade vivendo dessa forma, Deus vai ao encontro do homem e se revela. Deus se revela ao homem. Deus poderia deixar a humanidade sem nenhuma revelação, e Ele permaneceria sendo Deus reto, justo, amoroso, santo, poderoso. Ele continuaria sendo Deus, mesmo que Ele não fizesse isso. Mas Ele se manifesta aos homens. Como Deus se manifesta aos homens? Versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade. Paulo fala aqui, porque os atributos são características, são qualidades que definem. Então, as características de Deus, o que é invisível de Deus, se pode ver. Ou o que é invisível de Deus se pode conhecer. Através de quê, Paulo? Ele vai dizer, que características, que atributos é esse? Assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade. Esses dois atributos, do eterno poder de Deus, o poder criador e o poder mantenedor, o poder de executar todas as coisas segundo o beneplácito da sua vontade. E esse poder é demonstrado na própria criação. A criação revela o poder de Deus. Gênesis 1, nós vemos Deus criando todas as coisas. E Deus apenas afirma: haja luz. E a luz passa a existir. Haja firmamento. Firmamento passa a existir. Haja estrelas, haja sol, haja lua, e tudo passa a existir. É o poder de Deus sendo revelado. E não somente o poder criador, mas o poder mantenedor de toda a sua criação. Já parou para pensar no tamanho da Terra? A Terra, ela gira em torno do Sol, em torno de si mesmo primeiro, em torno do Sol. Está sobre o nada. Não há uma corda que o segure, não há um monte que possa o segurar. Está rodeando o universo no meio do nada. Existe a probabilidade específica e somente na Terra para haver vida. O poder de Deus sendo manifestado. Recentemente, ou há um pouco tempo atrás, melhor dizendo, os cientistas astrônomos tiraram uma foto do universo para ver a dimensão do universo.
para ver se existia possibilidade de vida no universo, para ver se havia alguma novidade que eles pudessem declarar e refutar a criação. Nada encontraram senão estrelas e mais estrelas. Não há vida senão aquela que provém de Deus. Os homens buscam afogar a existência de Deus, mas o poder de Deus é manifesto através de nós. Deus se manifesta claramente, como também a sua própria divindade. A palavra divindade aqui é uma demonstração que Deus ele é diferente da criação. Existe algo que é criado, existe Deus que é acima da criação. Então, claramente, Deus se revela dessa forma. Aí diz, versículo 20 de novo, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido pelas coisas que foram criadas. O universo grita que Deus existe. O universo grita para mostrar que existe alguém inteligente que criou o universo. Tanto o universo macro, como as estrelas, os planetas, todos eles, como também o universo micro. Toda a sua complexidade mostra a evidência de um Deus poderoso e maior do que a criação. O universo grita isso. Olha, o Salmo 14, ou melhor dizendo, o Salmo 19. Vamos lá comigo no Salmo 19. Salmo 19, versículo 1, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O salmista aqui diz bem claro que os céus declara, grita sobre a existência de Deus. E o firmamento, que também é outra palavra para os céus, proclama isso, as obras das suas mãos. Ele diz, versículo 2, diz, um dia discursa a outro dia, e a noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem palavras, que neles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as palavras até os confins do mundo. Aí, pois, uma tenda para o sol, o qual, como um noivo sai do seu aposento, se regozija como herói e percorre o seu caminho. Principia numa extremidade do céu e até a outra vai o percurso, e nada refoge ao seu calor. Olha que interessante. O sol, temos a terra girando em torno do sol, temos a terra girando em torno de si mesmo. Quem foi que criou essas leis? Quando eu era criança, eu gostava de jogar piano. Pegava o cordão, amarrava, e o peão começava a rodar. O peão não rodava por si só. Poderia jogar ali, mas se não colocasse o cordão, ele não girava. Quem é que fez isso com o mundo? Quem é que fez o mundo girar? Por que é que existem leis específicas sobre a terra? Por que é que existe tempo de chuva entre o mês de fevereiro, março, abril? Estou certo, gente? Esses meses? Fevereiro, março, abril, esses meses de chuva. Quem foi que criou isso? Se não alguém inteligente. A vida não veio de um acaso. Nós não somos descendentes de animais. Nós não somos descendentes de macacos.
ou do mesmo ancestral que o macaco. Nós somos descendentes de Adão e Eva, feitos à imagem e semelhança de Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Tudo o que acontece no universo tem um propósito. Todas as leis físicas têm um propósito: declarar que há um Criador, proclamar a existência de um Criador. O texto, por isso, o texto diz, ainda em Romanos, olha aí, versículo 20, na parte final: sendo percebido das coisas que foram criadas, tais homens são por isso indesculpáveis. Então, a humanidade, mesmo que nunca poderia ter ouvido falar sobre Javé, sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre a igreja, nunca ter nem conhecido a Bíblia, mesmo assim ela é indesculpável, porque Deus se manifestou através da sua própria criação. Por isso Deus se fez conhecido, e o homem deve querer conhecer quem é esse Deus Criador. O homem deve buscar conhecer quem o criou. Qual é o propósito da sua criação? Olha, ciência verdadeira não é intrigada com Bíblia. Embora a Bíblia não seja essencialmente um livro científico, mas verdadeiro sim, não com fim científico, mesmo assim, ela não deve concorrer com a ciência. Olha, grandes cientistas da era moderna também eram cristãos. Posso citar vários: Galileu, temos Louis Pasteur, Isaac Newton, e entre outros. Vou só citar aqui a frase especialmente de Isaac Newton. Quem é Isaac Newton? Isaac Newton nada mais é do que o patrono da física. Foi ele quem, através de experimentos, estava lá sentado, a maçã caiu na cabeça, de acordo com alguns dizem, aí ele descobriu a lei da gravidade. Aí veio aqui, Isaac Newton diz assim: a gravidade explica os movimentos dos planetas, mas não pode explicar quem colocou os planetas em movimento. Deus governa todas as coisas e sabe de tudo o que é e o que pode ser feito. Outra frase de Isaac Newton: a maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem segundo o plano de um ser que tudo fez e tudo pode. Isso fica sendo a minha última e mais elevada descoberta. Isaac Newton era um inglês, provavelmente pertenceu à igreja anglicana e provavelmente era um professor de escola bíblica. Ele cria em Deus. Não existiu um cientista como Isaac Newton. Temos outro famoso alemão, Albert Einstein. Disse o seguinte: cada descoberta nova da ciência é uma porta nova para a qual encontro mais uma vez Deus, o autor. Cada vez mais que eles pesquisavam, mais eles encontravam evidências de Deus. Você sabe por que o homem não quer ver isso? Que Deus existe? Que querem permanecer na impiedade e perversão. Os homens querem sufocar a existência de Deus para viver os seus pecados, mesmo com a consciência acusando. Mesmo assim, querem permanecer em seus pecados. Terceiro, nós podemos observar aí no texto que o homem, ele prefere abandonar Deus e seguir as idolatrias. O homem prefere abandonar a Deus e seguir a idolatria. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus,
não glorificaram como Deus, nem lhes deram graça. Antes, tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Então, o texto continua que Paulo, ele vai argumentar que os gentios, aqueles que não tiveram conhecimento da revelação específica de Deus, que as Escrituras e o próprio Filho de Jesus Cristo, que esse povo, eles conheciam sobre Deus, tendo conhecido de Deus, ou tendo conhecimento de Deus, não glorificavam. Sabendo que Deus existe, eles tinham duas tarefas: glorificar a Deus e dar graças a Ele. Glorificar a Deus é reconhecer a majestade dele, é adorá-lo por quem Ele é. Aqui é a reverência que o homem deve ter diante de Deus. E a segunda disposição que o homem deveria ter é ter uma atitude de gratidão a Deus. Reconhecer a majestade dele e ser grato para com ele. Em vez disso, o texto continua, tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Então, aquela ideia, a consciência falando, Deus existe. Deus existe. Aí o que é que eles fazem? Não, falam para si mesmo, Deus não existe. Isso daqui, a consciência diz, isso daqui é errado. Mas o que é que eles dizem para si mesmo? Não, o errado que vocês dizem que é errado é uma construção da sociedade. Nada mais é do que, se você quiser fazer o que é errado, não há nenhum problema, porque o certo é relativo. O que é certo para mim pode não ser, o que é certo para você pode não ser certo para mim. Mesmo com a consciência que Deus existe, querem afogar, anular a existência de Deus. E eles fazem isso obscurecendo-lhes o coração insensato. Aqui é um coração que não tem rumo certo. Um coração que ele vai para onde o vento levar. E com o coração desse jeito, ele ofusca a existência de Deus. Obscurece a existência de Deus. Irmãos, a realidade, não tem como se ofuscar essa realidade. Não tem como. Deus existe. Deus existe. Por mais que você queira anular Deus, mas Ele permanece existindo. A verdade da existência de Deus, ela se opõe, ela se impõe, melhor dizendo. E outra coisa que você pode observar aqui, é que o seu coração é desesperado para negar a existência de Deus. O seu coração quer tirar Deus de cena. O seu coração quer ofuscar Deus. Mesmo na sua consciência, se sabendo da existência de Deus, você suporta isso. Olha, versículo 22, Amigos Marcos. E culcando-se com o sábio, tornaram-se loucos. Quiseram cada vez mais negar a existência de Deus, criando filosofias, criando os fatos, entre aspas, científicos, querendo ofuscar cada vez mais Deus. Cada vez mais o homem se torna como louco. Vocês já viram aquela imagem, que o darwinismo criou? Temos um ancestral do macaco até chegar no homem ereto, o homem hoje. Temos essa escada. Na verdade, Paulo fala aqui de uma escada que decresce. Um homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus, com intelecto para o adorar e para o agradecer. Em vez disso, o que é que ele faz? Ele vai caindo. E esse degrau caindo começa a negar a existência de Deus e seu próprio raciocínio. Começa a negar. Então aquela ideia que você tem, aquela imagem, aquela ideia crescendo, agora você imagina degraus diminuindo. O homem feito, a imagem e semelhança de Deus. Agora, ele sabendo da existência de Deus,
começa a anular isso na sua própria cabeça. Antes, ele foi criado para ser sábio. Agora, ele torna-se louco. E continua. Diz, versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Paulo fala aqui que esse degrau que vai caindo do homem feito à imagem e semelhança de Deus, com o propósito de glorificar a Deus, de agradecer a Ele, de ser grato para com Ele, que ele vai ofuscando isso na sua cabeça, que ele foi feito para esse propósito, ele continua a decair nesse estado que ele se encontra. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, e agora essa adoração que deveria ser dada a Deus, porque fomos feitos para Ele, Ele coloca adoração em homens. A idolatria que é revelada. A idolatria é feita porque todo homem é um ser adorador. Dentro do homem, de acordo com Eclesiastes, é colocado um vazio dentro dele. Um vazio chamado eternidade, que só o ser eterno pode preencher esse vazio. E esse homem, ofuscando a existência de Deus, ele começa a colocar a sua devoção em outras coisas. Até o ateísmo é uma religião. E o homem, em vez de adorar a Deus, adora a imagens feitas pelo próprio mundo. Olha o decaimento da humanidade. Feitos para glorificar a Deus, imagem e semelhança de Deus. Agora o homem cria uma imagem e se prostra diante dela. Uma imagem esculpida pelas próprias mãos. E de acordo com os Salmos, tem boca e não fala, tem olhos e não ouvem. Ou não veem, perdão, tem ouvidos e não ouvem, tem mãos e não apalpam. O homem cria a imagem e se prostra diante dela, algo que ele mesmo criou. E não, provavelmente Paulo, quando fala aqui de feito homens, a imagem de homens para ser adorado, possivelmente Paulo estava falando que é um imperador romano, que tinha a efígie nas moedas, e que havia estátuas de imperadores romanos que eram adoradas. Os homens adorando a imagens. Mas você pode ver isso em várias religiões hoje em dia. Homens se prostrando diante de imagens. Não necessariamente só o catolicismo romano, mas religiões em torno do mundo todo. Homens se prostrando diante de algo que eles mesmos fabricaram. Bem como aves, quadrúpedes, animais em geral, todos feitos agora como propósito de ser adorados. O homem que foi feito para governar a criação, se prostrando de algo que ele deveria ter governo. E eu vou dizer mais, vai caindo ainda mais. Isso nós vamos ver no próximo domingo. Esse decaimento da humanidade. Feito para adorar a Deus. Anula a existência de Deus em seu raciocínio. Adora a criaturas e levará ao fim terrível. Deus vai abandonando a humanidade em seu pecado. Portanto, eu quero dizer para você que a pior coisa que você tem para a sua vida é você seguir o seu próprio desejo. A pior situação da sua própria vida é você seguir o seu próprio coração. Quando o seu coração não está em fazer a vontade de Deus, aí está o pior caminho para a sua vida. Vamos orar. A Deus, obrigado a Ti pela Tua palavra. Ela é confrontadora diante da realidade de quem nós somos. O Senhor se fez revelado à humanidade, mas a humanidade não quis mudar de vida. Preferiu, ó Deus, viver
em sua dissolução pecaminosa, em sua devassidão de prazeres, do que seguir ao Senhor. Ó Deus, graças te damos, ó Pai, que o Senhor tem demonstrado a sua bondade para conosco. Um Deus bom, um Deus fiel em cumprir a palavra. Obrigado a ti, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Eu tinha um versículo, mas eu vou passar esse versículo.